Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. E aí, galerinha? Deixa eu ir carregando aqui o material, né? Pra gente dar continuidade aí ao nosso intensivo do Enem. Mais gente querendo entrar aqui. Bom dia, Roberto. E aí, firme? Tamo aí, cara. Tamo aí, é? Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguém. Ué. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar, querendo entrar. Pessoal, para vocês mesmo. Pedro, Ana Clara, Andressa, Gabriel e Isadora. Beleza, Ana Beatriz está entrando aqui. Deixa eu pegar aqui o material, página 332 aqui, só um segundo. 332. Mais 30, 120. Beleza, deixa eu compartilhar a tela aqui. Já apareceu para vocês aí? Apareceu, Roberto. Beleza. Olha, na semana passada a gente iniciou então esse trabalho aqui relacionado ao Enem, né? Principalmente para quem já está aí fazendo as provas, né? Andressa, inclusive você conseguiu resolver aquela questão? Você procurou saber mais a respeito? Depois me dá um retorno aí no chat, né, sobre a sua inscrição do Enem. Você tinha comentado uma outra vez que estava com dificuldade lá, estava com um probleminha lá na inscrição, né? Você olhou, Andressa? Você procurou saber mais ou deixou quieto? Tô vendo que você colocou aí não consegui, mas você foi atrás ou deixa quieto não, vai atrás, tenta ver o que você consegue aí, né? Quem sabe. E aí na semana passada, então a gente iniciou, né? Aqui em geometria plana, alguns exercícios, né? Um trabalho com alguns exercícios específicos para a gente revisar algumas questões relacionadas a ângulos, quadriláteros notáveis, e a gente parou aqui em áreas e superfícies planas. Hoje a gente vai continuar então, né? Ó, só para vocês terem uma ciência aqui. Geometria plana, ângulos, quadriláteros notáveis, triângulos, áreas de superfícies planas. A gente fez um desse, hoje a gente vai fazer mais um desse, né? Querendo ou não, sempre cai, a área sempre cai. E aí a gente vai continuar aqui com circunferência, depois polígonos, para a gente revisar toda a geometria plana sobre a perspectiva do Enem, tá? E aí depois então a gente mata a geometria plana, né? E aí a gente parte para uma outra, beleza? Então, deixa eu ir para a página aqui de esse material, acredito que vocês tenham me falado que não tenham, né? Mas eu vou compartilhando aqui e a gente vai resolvendo juntos, tá? Deixa eu ver aqui eu tinha um de campo aqui, esse aqui de 2015. Deixa eu colocar ele. Ó, deixa eu copiar ele para jogar lá para o OneNote para a gente ver toda a questão. A Letícia está entrando aí. A gente vê toda a questão em um espaço só. Deixa eu copiar ele aqui. Pedro, conta uma novidade aí. Estupro culposo não existe. Ah, não. Polêmica não, cara. Coisa boa, né? Vou falar de coisa boa. Ah, tá. Bom, minha mãe tava arrumando o meu quarto, daí agora eu tenho uma cabeceira nova e ela é muito bonita. Cabeceira nova? Eu não tinha antes. Desde que eu mudei pra cá, eu não tinha cabeceira. Tipo, tinha um guarda-roupa e aí minha cama era embutida nele, tá Box. ligado?
Não, era. Ah, você nunca teve uma Era cabeceira? Não, eu tinha um guarda-roupa, daí a cama era embutida nele. Era uma cama de madeira toda fodida, porque já veio no guarda-roupa, era um bagulho bem frágil mesmo, sabe? E aí o meu colchão, que veio lá de Brasília, que era bom pra caralho. Aí minha mãe pegou e eu quebrei a minha cama, né? Ela gosta de ficar brincando, de falar, nossa, o Pedro quebrou a cama quando o namorado dele tava aqui. E foi, mas foi porque eu pulei no colchão, eu sou burro. Eu sou muito burro. Daí ela brinca com as pessoas pensam essa merda, tá ligado? Mas só porque eu pulei mesmo, que nem um idiota. E, enfim, daí eu quebrei a porra da cama e ela comprou uma cama box pra mim, né? O bagulho box lá de baixo. Daí beleza. Aí eu nunca. Aí pegou e, como ela já tinha comprado o bagulho, ela decidiu trocar o guarda-roupa. Aí ela montou um closet aberto pra mim aqui no quarto. E agora comprou a cabeceira pra mim. Não foi nem comprado, foi um bagulho que era bem da hora, que tinha. Que dava pra pôr prateleira, tá ligado? Que a gente já tinha. Ela só mandou cortar com o tamanho aqui. Ficou muito bonito, velho. Que linda história, Pedro. É uma história muito bonita. De eu quebrando as coisas e minha mãe querendo reformar meu quarto há 2 anos. Rapaz, fiquei comovido. É, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Cara, eu tô muito zoado essa semana. Puta. Que foi, moço? É porque tem muita coisa pra fazer, Roberto. Minha cabeça fica cheia, tá ligado? Tipo, de exercício, de trabalho, de coisa do tipo. E era pra eu ter passado esse fim de semana fazendo. Mas meu pai fez eu ir pro Araguaia com ele. Então agora eu tô, tipo, tudo atrasado, tá ligado? Nossa, o tal do pai, vou falar, né? Estraga, né? Aí, levou o menino Ou pro eu falei, tipo, Araguaia. Que absurdo. não, não, se levar pro Araguaia, em teoria era pra ser da hora, tá ligado? Mas lá não tem internet, não dava pra ficar fazendo os trabalhos, estudo, e tá tipo quase a última semana de aula. Então, de verdade, não foi uma boa ideia aí agora, tá ligado? Foi porque teve feriado, ele falou, nossa, vamos, não quero ir, tenho coisa pra fazer. Eu acabei tendo que. É isso. Triste. Duas histórias Ah, muito cara. comoventes, Pedro. Não, a primeira não é nem um pouco. A segunda eu fico puto quando eu lembro. Ó, vamos resolver essa questão aqui pra gente. é, Beleza, Pedro. Muito bom. Em relação ao Gostou Araguaia, das novidades, então? gostei das novidades. Quando eu estiver precisando ganhar um tempinho para organizar aqui para vocês, eu vou pedir pro Pedro contar uma história, né? Nossa, tem alguns. Vamos resolver essa questão juntos aqui. Vou dar um tempinho para vocês, né? Como combinado, é sempre bom. Mas coloquei aqui na tela toda a questão, tá? Então, eu gostaria muito que vocês fizessem essa questão aí. Se organizem, peguem um caneta, um lápis e façam essa questão. Tentam, né, resolvê-la. E qualquer coisa me fala, eu vou marcar aqui 3, 4 minutinhos para vocês fazerem, enquanto eu vou organizando as outras, né? Vou deixar aí na tela para vocês, ó. Façam essa aí, por favor. Dá um tempinho para vocês aí. Quem está fazendo? Me dá um retorno, só para eu não ficar Eu, esperando. eu Tô tô, fazendo aqui, Roberto. Beleza? eu tô fazendo também. Beleza. Mas acho que eu já sei o que tem que fazer. Certo. Como é que calcula a área do trapézio? Você consegue me lembrar, por Base favor? menor mais base maior, dividido por 2, vezes a largura ou comprimento. É só você Tá. fazer a área, Pedro, para você não esquecer a área do trapézio, você pensa assim, ó. Trapézio é quase um retângulo, só que ele tem lados diferentes, concorda? Um Uhum. lado é maior que o outro, você tira a média desses lados. Tira a média desses lados. E aí ele vai voltar a ser um retângulo, entendeu? É porque vai passar tipo um traço no meio, daí ele volta a ser um retângulo. A parte que está sobrando de um lado, você passa para o outro, né? Então você tem ali, assim, a figura de um trapézio, né? Não tenho nada aqui agora que possa representar um trapézio, mas você tem a figura de um trapézio que tem Tá. alturas diferentes. Você faz a média dele e calcula como se fosse um retângulo normal. Que é
que é a base. Base vezes a É a altura. base vezes a altura. Beleza. Então tá de boas. Prontinho. Beleza. Como que vocês fizeram? Resolveram? Professor, eu usei a coisa que o senhor mais enfiou dentro do meu crânio e espremeu, que foi aquele bagulho de metro e centímetro e coisa quadrada, né? Quando você vai usar. Foi basicamente eu peguei a área da segunda figura e subtraí pela área da primeira. Você faz a área das duas. Certo. Aí quando você foi fazer a área da primeira desse lado de cá, quais foram os valores que você usou? Bom, a da primeira a gente pega a base, soma com a base maior soma com a base menor e divide por 2, que vai dar 480, se eu não me engano. Certo. Todo mundo entendeu essa ideia de pegar a média aqui e depois de encontrar a média, multiplicar pelo comprimento ou pela largura, né? Dependendo da forma que eu tenho a figura. Eu, quando fui aprender a área de trapézio, eu fiz assim, né? Comecei a entender que isso aqui parece um retângulo. Então, eu tiro a média para encontrar uma altura média. E aí, depois que eu tenho uma altura média, é como se eu tivesse um retângulo que representasse essa ideia aqui, ó. Ele fica um pedacinho por cima e um pedacinho sobrando e um pedacinho faltando, né? Vamos dizer assim. Então, é essa ideia aqui. Depois que eu encontro essa altura média, né? Deixa eu só fazer mais um pouquinho. Depois que eu encontro essa altura média, aí o que eu faço? Aí eu tenho um retângulo, ó. Então, se eu tenho a altura média, é só multiplicar pelo comprimento, tá? Então, por isso que eu faço desse jeito aqui. Vou até colocar numa cor correspondente, eu ia deixar de branco, mas lá na figura não dá certo. Então, é isso, né? Se a gente lembrar um pouco, lá atrás, para quem tem dificuldades de memorizar a fórmula, né? Lá atrás a gente tinha entendido algumas coisas importantes, como por exemplo, a circunferência é um caso particular de elipse e o retângulo e o triângulo são casos particulares de trapézio. Então, se você entende o comportamento de um trapézio e de um elipse, você aí vai mapear boa parte das figuras geométricas, né? Senão, na verdade, todas as figuras, as principais geometrias planas que a gente trabalha, inclusive no Enem, são consequências de trapézio e de elipse. Tá? Tem um caso aí particular que envolve combinação de figuras, mas na essência todas são consequências de casos particulares de elipse e de trapézio. Né? As principais que a gente trabalha aí. E as outras eu consigo chegar nelas a partir de combinação de outras. Tá? Então vamos entender, né? A área de um trapézio é a altura maior mais a altura menor dividido por 2 vezes comprimento. Beleza. Quanto que deu isso aqui, Pedro? E quem fez aí? Eu acho que deu 274.400. Tenho quase certeza. Não tô de olho aqui agora. Tá. Alguém sabe? Alguém fez aí, gente? 278.400. Beleza. Então eu tenho aqui 278.400
centímetros quadrados. Do lado de lá, como que fica? Base vezes a altura. Pois é, eu falo assim, o valor. Quanto que é 490 vezes 580? Conversa comigo, gente. 284.200, se eu não me engano. Eu não tô falando nada porque tá passando por alguma razão. 284.200, Roberto. Acabei de Beleza, fazer aqui. beleza. Pedro, você estava falando alguma coisa? O que é? Você não está falando por quê? Não, eu disse o valor, daí eu disse que eu tava mutado porque tava passando um carro de som estrondoso aqui. Carro de som é o marketing do século XXI, cara. Ah, que depressão. Super moderno. Beleza, gente. Hum. Aí, quando a gente faz isso, né? Eu vou deixar isso aqui branco. Eu só trouxe essa estrutura aqui, ó, rosa, só para a gente entender, né? De onde que vem e por que é assim. Então, quando a gente trabalha com a pergunta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque questões simples assim, essa questão é uma questão simples, elas podem acabar nos enganando e aí fazendo uma pergunta que nos leve a outra alternativa, tá? Tem que tomar a palavra-chave aqui, só para reforçar, é essa aqui, ó. Toma muito cuidado, tá? Por mais que são dois garrafões, ele não quer saber a diferença das áreas totais, né? Ele quer para cada garrafão. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente não pode multiplicar isso aqui por 2 e pegar a diferença. Ele só quer a diferença entre esses valores. E a diferença entre 284.200 e 278.400 é 5.800, tá? Ele não colocou a alternativa que iria corresponder ao dobro desse valor, né? Que seria aí Pois é, 11.600. porque Ele não mesmo colocou. que colocasse. Mas se não tivesse essa palavra cada e ele tivesse colocado a alternativa 11.600, aí eu teria que marcar o 11.600. Se ele não tivesse colocado para cada garrafão, né? Se ele tivesse falado só na área ocupada ou houve uma alteração na área que corresponde a entendeu? Ele poderia deixar isso meio vago. E aí, se ele deixa vago, você tem que calcular as duas áreas. Pegar a diferença desses dois valores. Beleza? Alguma dúvida? Até agora não, Roberto. Beleza, bateu aí, Paulo? Conseguiu fazer aí no seu material também? Consegui. Beleza. Só aumentar aqui um pouquinho a tela de vocês. O Júlio está entrando aí. Está conectando ao áudio aí, está demorando um pouquinho. Vamos lá, então. Então, gente, dentro de geometria plana, perspectiva do Enem, é basicamente isso, né? Vocês vão ver que acontece, por exemplo, da gente ter aquela ideia de área, né? E que eu reforcei muito e na aula passada também a gente acabou tendo essa situação, que era aquela ideia, né? De quando eu tenho 20 por 20, eu não posso falar que isso é 4 metros quadrados, né? Eu até coloquei aqui um exemplo, a gente discutiu isso na semana passada. 400 centímetros quadrados não são 4 metros quadrados. 400 centímetros quadrados é esse quadradinho e 4 metros quadrados são todos esses. Né? Se vocês entenderem isso, vocês vão fugir aí de muitos pegas que o Enem traz. Né? Se não me engano, essa questão 19 trabalha essa ideia. Né? E todas que envolvem figuras que têm uma escala, por exemplo, olha esse 18 aí, né? Na escala de 1 para 1000, muito provavelmente tem um pega relacionado à transformação de unidade, tá? A maioria das vezes. Então é só vocês irem fazendo com a unidade e transformar a unidade certinha. Eu queria ver com vocês se ainda existe aí alguma dificuldade em transformação de unidade, tá? Eu sei que vocês acabam trabalhando isso muito na física, mas eu gostaria que vocês me dessem um retorno em relação à sensação desse conteúdo, assim, como vocês se sentem em relação
a esse conteúdo de transformação de unidade? Acham fácil? Acham difícil? Entenderam? Ainda tem alguma dificuldade? Beleza, Andressa. Obrigado aí pelo retorno. Mais alguém? Não? Então vamos aqui para a próxima, tá? Qualquer dúvida aí relacionada à transformação? Pode falar, Paulo. Eu ia falar que, tipo, Pedro. Pedro, eu ia falar que, tipo, de vez em quando dá assim, uma situação que eu me perco, sabe? Mas eu tô tentando me centrar mais nesse caso. Depende muito de transformação. Se for centímetro para metro, de coisa assim, tá tranquilo. Mas se for aquele negócio de metro quadrado que eu tá muito bugado, hoje já tô mais tranquilo, sabe? Eu tô conseguindo ficar mais de boas em tudo isso. Pra mim, já tá mais tranquilo. E eu acho que é isso. Beleza. Eu acho que fazendo essas questões já tá indo bem, sabe? Sei. Não, mas é bom, porque o que acontece é que na prática a gente sabe, mas aí na hora que a gente vai fazer uma questão, a gente erra bobeira, né? E como que a gente resolve esse problema de parar de errar bobeira, né? Primeiro, a forma assim que a gente sabe que funciona é a prática, né? É ir lá e resolver questões relacionadas a essa situação. Mas não adianta se a gente ficar só fazendo exercício, a gente tem que entender o que está acontecendo, sabe? O que a gente está errando e por quê. Então, quando a gente resolve um exercício e erra, ou quando a gente resolve qualquer situação e buga, né, mesmo que por bobeira, é muito importante, eu pelo menos aprendi isso na faculdade, não aprendi isso na escola, é muito importante você voltar na questão e marcar o erro, né, e destacar o erro. O que a gente aprende na escola, né? A gente aprende na escola que o erro é algo ruim, né? Você erra uma questão e isso é ruim. Tudo que está relacionado a tentar e errar, ou tentar e não conseguir, é ruim, né? E não necessariamente. Por quê? Porque não tentar é pior ainda, tá? E errar, né, na verdade, existem algumas frases muito bonitas sobre o erro, né? Que a pessoa erra e ela vai errar até acertar, né? Então, você não pode deixar de tentar, né? O mais grave é você não tentar. E é muito importante errar, né? Até para você aprender novas coisas, né? Se você não está errando, se você nunca erra, significa que você está totalmente na zona de conforto, né? Que você não está aprendendo nada novo, né? Porque tudo que é novo é difícil. E se é difícil, a gente erra. Então, o que eu gostaria muito que vocês fizessem? Quando vocês errarem uma questão, quando vocês tentarem fazer e não enxergarem a alternativa, né? Destaquem o erro, né? Resolvam de novo, ou peguem a resolução da internet, ou até me perguntam, ou pega alguma questão que a gente já fez, vocês não tenham conseguido fazer sozinhos, e encontra o ponto que fizeram vocês errarem, destaca ele, né? E coloca uma observação a respeito. Olha, por extenso mesmo, né? Para vocês terem que pensar para escrever, né? Pensar para deixar a observação. Então, aqui eu errei por causa disso e disso, né? É uma questão de escala, uma questão de transformação, ordem de grandeza, e você escreve ali por extenso em suas palavras mesmo, só para fixar aí, ter uma chance maior de quando aparecer aquilo de novo, vocês terem mais segurança, né? Porque a verdade é que quando a gente erra, a gente perde um pouco a segurança, né? Será que na próxima vez eu vou acertar? Então, se você fugir disso vai ser um problema, né? Porque quando você fizer o Enem, isso acaba voltando e te deixa nervoso na prova e você acaba perdendo tempo, sabe? Então, o ideal é a gente enfrentar a dificuldade aí. Ó, aqui é uma outra questão de áreas e figuras planas, tá? Estou tentando encontrar figuras que mesclem essa ideia tentando pegar questões que mesclem essa ideia de ter um enunciado e uma figura, né? Porque é o que mais tem no Enem. Sempre essas questões de ter uma dupla interpretação, até envolver mais de um assunto. Então, vamos fazer essa 23 aqui. Um agricultor, essa aqui eu vou fazer com vocês. Um agricultor vive da plantação de morangos que são vendidos para uma cooperativa. A cooperativa faz um contrato de compra e venda no qual o produtor informa a área plantada. Para permitir o crescimento adequado das plantas, as mudas de morango
são plantadas no centro de uma área retangular de 10 centímetros por 20 centímetros, como mostra a figura. Então tá, então ele coloca aí uma geometria, uma figura com dois retângulos 10 por 20, né? Então, o que é importante a gente entender? Para que serve essa figura, né? A primeira coisa que você tem que pensar é o que essa figura está me falando, né? Então, ele traz a ideia de onde as mudas serão plantadas, né? No centro de uma área retangular, né? Então, beleza. Atualmente, sua plantação de morangos ocupa uma área de 10 mil metros quadrados. Então, eu vou destacar aqui algumas informações pertinentes do texto, tá? 10 centímetros por 20 centímetros. E lá embaixo, ele traz mais um destaque, que é o de 10 mil metros quadrados, né? Que é a área plantada. Só arrumar uma coisinha aqui. Mas a cooperativa quer que ele aumente sua produção. Para isso, o agricultor deverá aumentar a área plantada em 20%. 20%. Esse bug é demais, né? 20%. Vou fazer aqui assim. Mantendo o mesmo padrão de plantio. O aumento em unidade no número de mudas de morango em sua plantação deve ser de quantas unidades eu preciso aumentar para que a minha produção cresça 20%. Então, para eu saber disso, eu preciso ter uma ciência de quantos morangos eu consigo plantar nessa área aqui. Algum palpite? Deixa eu até colocar do mesmo jeito que eu coloquei a outra, do lado, para vocês verem o todo aqui, ó. E aí, como que eu faço essa questão aqui? Vamos fazer juntos aí? Cadê esse povo? Eu vou tentar daqui. Certo. Qual que é a primeira coisa que você vai tentar fazer aí? Bom, tá dizendo que... Ai, pera, minha bateria. Tá dizendo que são plantados no centro da área retangular. Então, a gente tem que ver qual é o lance da área. Eu vou calcular a área completa das Beleza? formas. Tipo, calcular de uma a uma. Ou só calcular completo, dá 400 centímetros. Esse é o pega da questão. Por que 400? Bom, se a gente for considerar que embaixo tem 20 centímetros e do lado 20 centímetros, 20 vezes 20. Não. Mas a gente pode considerar fazer assim, 10 vezes 20, que vai dar os 200, e mais o da esquerda, 10 vezes 20 também. Eu entendi. Esse é o ponto mesmo. Muito bom, você conseguiu chegar aí no X da questão. Cada morango necessita de uma área de 10 por 20, porque forma um retângulo. Ele coloca essas duas figuras aí, não sei se para confundir, ou para explicar que o outro morango vai ocupar essa área aqui, ó. Então, cada morango ocupa uma área de 10 por 20, que é 200 centímetros quadrados. Então, a área que um morango ocupa é 10 por 20, que é 200 centímetros quadrados. Entendeu? Concorda comigo? Ou discorda? E aí, ele fala assim. Oi, pode falar. Eu concordo. E aí ele fala assim, ó. Eu disse que eu concordo. Ah, beleza, Pedro, obrigado. Aí o que ele fala? Ele fala que ele tem que aumentar em 20%. Então, se a gente for pensar de uma forma mais direta,
20% do que ele já tinha, né? 20% de 10 mil é 2 mil. Né? Então, a área que aumentou, o aumento, né, vamos colocar aqui assim, ó, foi de 10% de 10 mil. Esse valor é igual a 2.100 metros quadrados. Aí aqui a gente entra na questão da unidade. Olha, a gente tem um morango 200 centímetros quadrados e a gente tem a área em metros quadrados. Então tem a questão da unidade aqui. Tá? E ele fala assim, ó, o aumento em unidade no número de mudas de morango olha, então ele quer saber o seguinte, quantos morangos eu terei a mais para um aumento de 2.000 metros quadrados. Agora ficou até tranquilo, por quê? Porque eu só preciso transformar metro quadrado em centímetro quadrado e criar uma relação entre esses valores. 200 centímetros quadrados vezes x morangos vão ocupar 2.000 metros quadrados. Então eu faço aqui aquela transformação, né? Então eu coloco assim, ó, deixa eu colocar de branco. Transformação, né? Metro quadrado, centímetro quadrado. 1 metro quadrado são quantos centímetros quadrados? Quem lembra? Qual a pergunta? 1 metro quadrado são quantos centímetros quadrados? Dez mil. 10 Dizendo mil. Andrés. 10 mil dizendo Andrés é ótimo. 10.000 centímetros quadrados. Então, 2.000 metros quadrados são quantos centímetros quadrados, né? A gente pode transformar o 2.000 em centímetros quadrados, ou a gente pode transformar o 200 centímetros quadrados em metros quadrados. Fica a critério de vocês, tá? Então, fazendo aqui direto, né? A gente multiplica cruzado e tem que a nossa área, então, ela é igual a 2.000 vezes 100.000. Quanto que dá isso aqui? Eu venho e coloco assim, ó, 2 vezes 1, 2. Aí eu conto os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu venho e coloco 7 zeros. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, então eu tenho 20 milhões. 20 milhões de centímetros quadrados é a área do terreno que aumentou. Se cada morango ocupa 200, aí eu só pego assim, ó, o número de morangos. Opa, deixa eu fazer um N mais bonitinho. O número de morangos é a minha área total de 20 milhões. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que eu segui esse caminho aqui, tá? Tem outros caminhos, tá? Por que eu acho que esse aqui é mais interessante? Porque quando a gente vai fazer essa última continha, ela fica bem mais simples, né? Porque eu tenho valores iguais, né? Como assim? Eu posso cortar tudo aqui, ó. Eu posso cortar 2 zeros aqui de cima e eu posso cortar o 2 com o 2, né? E fica 1 lá em cima. E aí eu simplifico o meu resultado em número 1, aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Né? 100.000 unidades. Tá? Existem outras formas de fazer essa questão, tá? Só lembrando. Mas eu gosto da ideia de fazer desse jeito. Por quê? Porque aí a gente vai trabalhar com porcentagem, transformação de unidade. Deixa eu só trazer para cá. Porcentagem, transformação de unidade e cálculo de elementos por área, tá? Então aqui a gente tem 3 assuntos. Eu vou até trazer esses assuntos um pouquinho para o canto aqui, para a gente separar, ó. Então eu calculo a área, né? E calculo a porcentagem. Então área, porcentagem, transformação de unidade e cálculo de quantidade, né? Ou seja, matemática básica, essa última parte de quantidade, que é só entender que eu preciso, então, de 100.000 unidades para transformar o 200 em 20 milhões. Tá? Então, são 4 etapas de cálculo aqui. Ó. Deixar aqui assim, eu acho que é melhor para vocês. Alguma dúvida ou tem alguma etapa que vocês acham mais difícil do que outra?
Ou tranquila essa questão aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão? Ninguém? Beleza. Faltam 4 minutos, né? Eu pensei que vocês essa primeira aula eu sempre gosto de resolver 2 questões e tirar as dúvidas, né? Mas vocês estão com poucas dúvidas hoje, hein? A participação hoje está pequena. O que foi com vocês? Tá na fase do Pequena, feriado? velho. Tá, não, tá boa. Pedro, Andressa está participando, Paulo também, mas eu falo assim, poucos alunos participando, sabe? De vez em quando o Elvio aparece com as fotos de perfil aí muito doidonas, a gente comenta sobre as fotos do Elvio, né? Hoje ele não apareceu, cadê o Elvio? Tá tudo bem com ele? Tá, deve ser a internet. Beleza, tranquilo. E aí, deixa eu ver aqui, parece que tem mais mensagem no chat. Só não sei cadê. Não, se tá tudo bem, então tranquilo, né? Ele deve ter decretado lá feriado de geometria, né? Aqui, ó, na 25, a gente tem aí a ideia do triângulo, né? Eu gosto muito de trabalhar triângulo com vocês, porque cai toda hora triângulo no Enem, né? E figuras geométricas. Faltam 3 minutos para essa parte do vídeo acabar, então é o tempo da gente ler essa questão aí, e enquanto vocês voltam, eu organizar lá no OneNote. Então, olha só. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura, né? Então ele tem uma largura x e um comprimento x mais 7. O Enem ele já trouxe aí então até a figura, né? Ele nem precisava trazer essa ideia da figura retangular aqui, ó. O enunciado já era suficiente para traduzir essa informação em figura, tá? Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor, né? Em digitação aqui, né? Esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais, respectivamente, a... Então, o que eu tenho que fazer aqui nessa questão? Já que quando a gente fala de terreno, a gente está falando de área, a primeira coisa que eu preciso é calcular aí a área das figuras, né? Tentem fazer essa questão aí enquanto a gente volta, por favor. Já desenha essa figura aí, ó, falta 1 minutinho para acabar, eu vou deixar na tela para vocês desenharem aí essa figura ou tentarem resolver. Façam aí, por favor. Lá em cima ele fala que são áreas de mesma medida, tá? Então a gente tem que falar que a área desse triângulo doidão nada convencional aqui, que na verdade tem essa parcela aqui, ó, tem que fazer essa continha aqui também, viu? Separar essa figura aqui, ó. Calcula a área dessa figura aqui do lado direito, figura B. Vou deixar aí na tela até a transmissão acabar e eu crio outra aqui, beleza? Andressa, um trapézio?